Fala, jovem! Bem-vindo ao lado oculto da vida. Meu nome é Sérgio Quintanilha e, como você deve ter visto pela capa e título do vídeo, hoje eu vou falar a respeito desse livro aqui, ó. O Livro de Baphomet, da editora Penumbra, escrito pelo Julian Wayne e pela Nick Weird. Pessoal, esse livro está esgotado. Eu não vou deixar link para compra, vai ficar o meu link permanente, né? Porque o pessoal está pedindo um valor muito alto por esse livro, eu não considero justo. Eu tive a oportunidade de comprar ele pelo valor de venda original, né? Eu paguei R$80 desse livro através de um amigo aqui numa cidade próxima onde eu moro. E eu quero começar o vídeo de hoje pelo fim, por mais estranho que possa parecer. Há aproximadamente 2 anos atrás eu fiz um vídeo chamado O Bode no Ocultismo, que é a segunda parte do nome desse vídeo aqui. E onde eu falei um pouquinho a respeito dessa influência do bode, né, dentro do ocultismo, o que aconteceu e por que, né, que é tão falado, tão mal visto, né. Algumas pessoas se ofenderam com as falas. Depois de algum tempo eu vi que estava uma repercussão muito negativa, resolvi tirar o vídeo, não porque eu tenha falado nada de errado, mas porque não havia ali um embasamento. Eu expressei a minha opinião, né, e eu acabei por opinar e ofender a opinião de outras pessoas, e hoje eu fui buscar esse entendimento, né, esse entendimento cresceu naturalmente, e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre matérias que eu li. Vou deixar também na descrição do vídeo essas matérias para vocês lerem, e depois eu vou falar a respeito do livro e do que ele vem representar, né, essa figura do bode, por que o bode se transforma em Baphomet, Beelzebub e Exu Maioral, né, na Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Vamos lá então. Pessoal, peguei na revista super interessante, que é muito acessível, muito fácil, você encontra, mas também vou deixar o link aí. Uma matéria intitulada Os Sacrifícios de Animais nas Religiões Afro-Brasileiras. Por que eu estou começando por aqui? Porque nesse livro aqui não fala a respeito disso, tá? É um livro americano que não vai falar de jeito nenhum a respeito de religiões afro-brasileiras, até mesmo porque não são popularmente conhecidas no mundo, são só brasileiras. A matéria foi escrita pelo Thiago Cordeiro, foi publicada em 23 de abril de 2018 e atualizada em 26 de abril de 2023. Ele faz uma entrevista. Então a primeira pergunta que ele faz: por que matar animais? O entrevistado responde: os sacrifícios visam fazer circular a energia que anima tudo no mundo, o axé. Tá bastante correto, eu resumi as respostas, tá, para falar um pouco para vocês. Se isso você concorda ou não, a verdade é que a gente precisa respeitar, tá? Vou falar um pouco também a respeito sobre isso durante o vídeo, e a gente vai entender que bichos ou animais são mortos. Muitos, dependendo do orixá ou do guia que recebe essa oferenda. Então são galinhas, patos, pombos, os bodes, carneiros e bois, tá? Quem mata? Nesse caso, somente o sacerdote, tá bom? Que nas religiões afro-brasileiras são chamados de Axogum. E em algumas vezes são auxiliados por alguns praticantes. Por exemplo, o animal é muito grande, precisa ser sacrificado ali com algum tipo de esforço físico, né? Então precisa alguém segurar e tal para possa ser feito. Uma pergunta muito relevante: os animais sofrem? A verdade é que eles não deveriam, mas em alguns casos sim. Por que isso acontece? Às vezes por despreparo do praticante, às vezes por ser feito fora de um terreiro, lembrando que essa prática essa prática
mal realizada cai naquela lei de maus tratos animais e a pessoa pode ser presa. Então lá ele está explicando que existem algumas ONGs que passam, né, observando e olhando, né, em alguns pontos ou lugares esses animais, se eles foram devidamente sacrificados ou se eles estão ali agonizando, acontecendo alguma coisa para serem ou terminar de sacrificar ou serem cuidados. No geral, se termina de sacrificar, né? Num outro caso, toda essa história do Sul aí e essa conversa fiada que tem se levantado aí por ocultistas mal instruídos a respeito de Bafomé, Belzebu e Exu Maioral. Eu acho isso de uma burrice, de uma ignorância tamanha que não cabe nem a gente ter que ficar falando isso, ter que tentar explicar isso num vídeo. Mas é muito necessário. Inclusive, tirei do site da UOL, né, Notícias UOL, sobre a estátua de Belzebu no Rio Grande do Sul. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Aquele caso da mãe Michele da Cigana, que colocou uma estátua gigante, né, de Belzebu, tá, no muro da casa dela, né, pro lado de dentro, e que ela foi muito acusada e desrespeitada, né? Lembrando sempre que preconceito é crime, do mesmo jeito que o católico, o evangélico, ou seja lá o praticante de qualquer religião que seja, não deve ser atacado pela sua fé. Nós ocultistas também não deveríamos, principalmente por nós mesmos, né? O bandista que não gosta do praticante do candomblé, o praticante de quimbanda que não gosta do outro. Isso é um erro. Eu acho que é ignorância, sim, tá? Por ambas as partes. Se você quiser conhecer mais e saber mais a respeito também da prática da quimbanda, eu recomendo um livro muito legal do Danilo Copini, chamado O Culto da Chama Vermelha e Preta, se não me engano. É da editora Via Sestra, tá bom? Livro muito, muito, muito legal. E agora eu vou falar do livro de Bafomé. Comecei falando um pouquinho a respeito dele no vídeo, né? E agora eu vou falar um pouco mais profundamente. É um livro que está esgotado, foi lançado em 2017, a gente não encontra mais nem no site da Penumbra, muito menos na Amazon para comprar, tá? É uma exposição bastante clara da história de Bafomé. Fala muito sobre ciência, sobre esse início, essa origem da vida no nosso planeta, é muito legal. Fala bastante sobre o ocultismo, sobre o esoterismo do Bafomé nessa história. E fala um pouquinho sobre política, a parte que me incomodou um pouco, por eu ser político e não gostar muito dessa mistura desses assuntos. Isso me incomodou um pouco, mas eu acho que não tira o brilho do livro, tá? Então, vou falar para vocês a respeito e comentar as partes que mais me chamaram a atenção. Então, vai falar o sumário: a canção da vida, a evolução, a elucidação, o primeiro contato, as origens, né? Saindo do Templo do Oriente, fogo subterrâneo, a conspiração mágica e os herdeiros de Bafomé. O iluminismo, sobre cavernas e picos, sabedoria ancestral, ecologia profunda, aquela conspiração discordiana até agora, esculpindo Bafomé, orgia satânica chocante, estrela em seus olhos, deusa, a cabeça de faz de conta, entra o deus cornífero, não como um estouro, a dança da serpente, abrace o caos, a vontade de viver, a morte de Bafomé, as correntes da vida após a morte, Senhor Dread das sombras, alquimia, a preciosa pedra do sapo, Bafomé visitado, Toad in the Holy, Wole in the Toad, Bafomé profundo, histórias do círculo de Bafomé, as iogas dos chifres de Bafomé, ritual gnóstico da caosfera, Bafomé pelas esferas e despedida. Pessoal, no livro os autores expõem toda a origem de Bafomé. No primeiro momento, aquele contato, né, do bode lá
na essência do signo de Capricórnio pelos essênios, depois aquela revisitação lá cananeia, né, em Baal Zebu, né, em Baal e Zebu, né, os deuses que lutaram entre si depois se unificaram sendo um só. Aqui Astarote, tá? É a primeira imagem que aparece aqui no livro, tá? A segunda imagem, o Baphomet Eliphalevi, e por aí eles vão mostrando todas essas nuances dessa personificação, né, do bode como Deus, como representação do caos e do mundo como um todo, das forças, né, da união das forças no mundo como um todo. E também as publicidades negativas que se fizeram de Baphomet durante o surgimento da maçonaria através de um jornalista picareta que fez de um tudo aqui para denegrir a imagem da franco-maçonaria no seu princípio. E você vai entendendo e conhecendo e se aprofundando cada vez mais nessa história de Baphomet, no contexto, né, de Baphomet, Beelzebub, também Lúcifer, e entender como eles estão bastante ligados e associados ao ocultismo de uma forma geral, como um todo, e a importância disso, né, para a gente. O livro tem algumas ilustrações que têm um significado e uma importância muito grande, tá? Mais ou menos a cada capítulo ou a cada divisão aí de capítulo ou de assunto, você acaba encontrando alguma gravura. O livro é muito bom, eu acredito até que ele deveria ter sido continuado, né? Tem alguns erros de português, acho que passaram despercebidos nas revisões, mas é muito legal como um todo, tá? Se você tem o sincero interesse em comprar, eu não recomendo você pagar 300, 200, 300 reais num livro desse, tá? É um livro que no máximo aí 100 reais, tá bem pago. Mas se você tiver o valor aí e quiser dispor, não vejo por que não. Vou deixar o link aí permanente, tá? Aqui sobre os rituais, tá? Existe magia, né? Tá um pouco mais ligado à magia do caos do que a magia bafomética, né? Bafômica, algo assim. Não existe um termo bem distinto para isso. Muito próximo da magia tântrica ou yoga, algo assim. Legal, no fim das contas, né? Muito interessante, para ser sincero. Aqui uma representação de Baphomet por um artista muito legal. Pessoal, sempre, antes de sair falando besteira aí na internet, criticando a tudo e todos, faça uma pesquisa, estude, tente entender e não seja preconceituoso, tá? É algo que acaba nos afastando da verdadeira essência da humanidade, que nos torna o que nós somos, tá? Então, por gentileza, seja comedido aí nas suas palavras, tá? Não saia por aí falando aquilo que você acha, porque talvez não seja, não represente a verdade. Curta, comente, compartilhe, deixe seu joinha no vídeo, deixe seus comentários aí se você ficou com alguma dúvida, a gente vai poder
comentar a respeito disso aí na estreia do vídeo. Obrigado.